Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto. Ainda, pessoal, dia 1º de julho de 2026, estamos aí na quarta-feira, quase virando para a quinta, são 11h51 da noite, dando continuidade à última análise. Foi feita logo após a meia-noite de hoje, um pouquinho de atraso. A gente prometeu trazer aí as atualizações para vocês, beleza? Então, rapidamente pelo calendário econômico, mais cedo tivemos aí de relevante, variação de emprego não agrícola da ADP, frente a junho, abaixo da previsão, de 118 mil, e também tivemos aí o resultado do PMI global de manufatura, também frente a junho, abaixo da previsão de 55,7. Então, as três principais bolsas não performaram de forma positiva, todas recuaram, S&P queda de 0,22, Dow Jones basicamente aí no 0 a 0 e Nasdaq um recuo de 0,66. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos caminho oposto aqui, uma alta de 2,38%. Neste momento para nós, preço a mercado 60.349 dólares. Então vamos ver o que rolou após a análise hoje mais cedo, pessoal, e quais são as novas perspectivas aí de movimentação do preço pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente, recapitulando, fizemos uma identificação muito importante em relação a este candlestick no tempo gráfico de 4 horas. Sabíamos que o range entre os 59 mil e os 49 mil estava totalmente conflitado em virtude do acúmulo de lotes, né, que foi enxergado no livro de ofertas e que a qualquer momento, né, os compradores poderiam, né, tentar reverter a estrutura de preço, a engrenagem totalmente descendente. Então, muito importante essa evidência, foi apresentada para nós aí com a abertura às 9 da noite, o fechamento à 1 da manhã, né, poderiam induzir aí os compradores a tentarem a busca pela confirmação de rompimento da média de 20 períodos aqui em 4 horas. Então, em um primeiro momento, o preço chegou até a média, muito próximo. Recusa de preço, pessoal, a gente colocou como uma possibilidade aí de segunda tentativa, mais ou menos dentro da região de abertura, fechamento desses dois candlesticks, naquela ocasião aí nos 58.600, e de forma mais conservadora, né, seria aí tentativa de manutenção do preço acima na mínima do candle na região aí dos 57.800. O mercado veio um pouquinho mais abaixo, pessoal. Chegamos aí próximo dos 58.500, evidentemente, ainda bem próximo, né, do que foi colocado por nós aqui como a possibilidade de uma nova tentativa da busca pela média e aí sim, né, a possibilidade de rompimento. Então, pessoal, mais uma vez exaltando, né, os princípios e fundamentos básicos aqui do mercado. Muita gente aí cravando mais queda e a gente seguindo o caminho oposto, né, inclusive indo contra as três principais bolsas no diário. Bitcoin fechou no positivo, né, mostrou mais uma vez que a análise de candlestick neste mercado é fundamental para que você consiga antecipar possíveis movimentos, né? E mais um dia basicamente acertando aí, né, tudo que foi colocado para vocês na última análise. Então, bastante interessante a aparição desse candlestick em um momento na qual estávamos, né, torcendo aí para uma reação por parte destes compradores. Então, pessoal, o que a gente percebe adiante aqui? Acho que o primeiro ponto a gente analisar no diário, o que apareceu para nós. Candlestick, pessoal, com padrão de força compradora, volume expressivo. Esses caras podem induzir de fato o mercado a buscar níveis superiores de preço, pessoal. A gente estava precisando de um carinha como esse no diário. Talvez seja o momento aí de uma recuperação mais contundente. Evidentemente, a gente vai colocar algumas alterações. Acho que o primeiro ponto, puxar para um novo suporte na mínima do dia. Fazer a remoção dessa antiga resistência diagonal. E o que a gente tem
com potencial conflito de interesses aqui pelos compradores gigantesco, pessoal. Região de abertura a mínima do diário de hoje, tá? Então, entre os 58.600 aos 57.800 aproximadamente, conflito de interesses muito grande pelos compradores, evidentemente, caso o mercado venha buscar liquidez a estes níveis. Então, muito cuidado aqui, provavelmente, havendo essa retração, os compradores vão reagir, sim. Segundo ponto, pessoal, a gente ainda não teve a confirmação de rompimento da média de 20 períodos em 4 horas. Nós tivemos aqui um candlestick fechando acima, volume comprador, ok, padrão de força, ok. Segundo, pessoal, candlestick vendedor, sem confirmação. Terceiro, vendedor, sem confirmação. O quarto, ao que parece, mantendo-se essa estrutura, né, não alterando muita coisa. A gente tem mais 1 hora aproximadamente até o fechamento. Subsequente, pessoal, tivermos mais um candlestick comprador, pode ser que a reação na qual a gente espera possa partir já acima da média, evidentemente, não havendo aí a possibilidade do mercado buscar esse nível conflitado na qual identificamos. Teoricamente, aqui é mais conservador, porém, existe essa possibilidade do mercado ir embora já a partir da média. Vai depender, né, de como tivermos o fechamento deste atual e o subsequente. Daí seriam 2 candlesticks, né, ambos compradores fechando acima, e a gente já tem esse como característica de força, pessoal. E aí o cenário vai se desenhando, talvez, para uma busca imediata da média de 20 períodos no diário, proximidade dos 62.000. Um ponto de decisão, pessoal. Teoricamente, teríamos que conquistar o rompimento dessa média no diário para a gente almejar níveis mais acima. Então, vai depender do que rolar na região de 62. Pode ser que em um primeiro momento haja aí uma recusa de preço, né? Evidentemente. Quem sabe no diário a gente tenha fechamento acima. E aí a gente pode almejar, quem sabe, um topo menor do que esses dois, primeiramente, né? Em um cenário hipotético e bastante otimista, a gente pode tentar buscar novamente a região dos 67.250 em alusão a essa resistência aqui, essa referência utilizada por nós, tá? Então, basicamente, temos aí um cenário sendo delineado aí, pessoal, de forma positiva, né? Os compradores dando as caras, colocando evidências no gráfico, apresentando regiões conflitadas ao seu favor. E isso é muito bom diante de um cenário que vinha, né, bastante complicado aí, principalmente nas últimas semanas. Então, talvez a gente possa até procurar alguma tendência aqui para utilizar como referência, talvez, não sei se teria uma lógica, talvez acho que em um primeiro momento poderia utilizar a partir desse ponto aqui. E aí seria o primeiro obstáculo, evidentemente, para a gente almejar a busca pelos 67.250. Então teríamos aqui a média de 20 períodos no diário, proximidade dos 62. Posteriormente, essa resistência unificando esses topos descendentes. Então aqui a gente está mais ou menos aí a proximidade dos 63.300, tá? E aí, evidentemente, havendo a confirmação de rompimento, os compradores fazendo a manutenção do preço acima, a gente pode almejar novamente lá a região dos 67.250. Então, pessoal, um dia bastante importante, principalmente do que foi apresentado aqui no diário para nós. Acho que pelo menos uma recuperação um pouco mais enxuta possa acontecer. Esses são os principais pontos aí que vocês devem acompanhar de hoje até amanhã, justamente porque, né, são estes níveis, né, tanto essa região de abertura e fechamento, quanto a própria confirmação de rompimento aqui
da média de 20 períodos em 4 horas, né? Havendo essa confirmação, pode ser que o bonde saia antes aí de forma antecipada e não haja necessidade de virmos buscar, né, mais liquidez ou até mesmo estopar aí operadores alavancados. Então, vamos aguardar, ver o fechamento deste, como será a abertura do próximo, e aí seguindo estes níveis como, né, principais objetivos de alcance, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos ver o livro aqui. Livro pelos vendedores. Livro pulverizado aqui, pessoal. Só lá na região de 65. A gente tem quase 6 milhões de dólares. É um livro bem diluído, o que facilita bastante aí o lado dos compradores conquistarem estes níveis, tá? Não temos nenhuma barreira imponente e pelo lado dos compradores a manutenção do que já estávamos analisando nas últimas análises aqui do canal, manutenção, né, pessoal, de grande quantidade de lotes em vários níveis entre os 59 e os 49 mil dólares. Então, manutenção aí do que a gente já tinha enxergado, tá? Então, acho que basicamente é isso, pessoal. Sem muitas delongas. Vamos ver se os compradores vão reagir já a partir da própria média. Neste momento aqui no 59.630. Ou teremos aí uma busca por liquidez e aí sim startar um movimento mais verticalizado, mais forte aqui na região de abertura e fechamento no dia de hoje. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos acompanhar. A gente retorna hoje, né? Porque virou para meia-noite e 4. A gente retorna hoje, mais tarde à noite, aí por volta das 11h45, trazendo as atualizações, mantendo você por dentro aqui da movimentação do preço no Bitcoin. Beleza? Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até mais tarde. Tchau, tchau.